Saudações, meus caros nerds, meu nome é Andressa, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, que eu vou estar falando sobre o final de Caçadores de Trolls. Bom, Caçadores de Trolls, se você não conhece, se você não sabe, eu já fiz um vídeo sobre essa série aqui no meu canal, então eu recomendo você assistir aquele vídeo primeiro e depois você vir aqui de volta. Mas se você conhece Caçadores de Trolls ou Troll Hunters, que é essa série da Netflix, criada pelo Guilherme Del Toro, que conta a história do Jim, que é um jovem, um menino de 15 anos, vivendo uma vida normal ali ao lado da mãe, do melhor amigo, com uma crush na escola. De repente ele é escolhido pelo amuleto de Merlin para ser o caçador de trolls, defender os trolls bons dos trolls maus. E essa série, que é um xodozinho meu, chegou ao final. Na verdade, a terceira temporada, que foi a temporada final, ela foi lançada em maio. Só que eu só terminei de ver agora, porque deixa eu contar um segredinho pra vocês. O método Netflix de assistir as coisas não funciona pra mim. Sinto muito, pessoas, mas não funciona. Sabe essa coisa de maratonar? Eu não dou conta. Eu não dou conta de, vou assistir uma série inteira de uma vez, eu canso. E eu gosto de assistir semanalmente, então por isso eu demorei pra terminar de assistir. Porque eu assisto um episódio, aí na semana que vem eu continuo assistindo. Porque eu tenho toda uma semana pra pensar nele, pra criar possibilidades na minha cabeça de como vão continuar aquele episódio. Então eu gosto por isso. E remete muito à minha infância. Na minha infância era muito gostoso você ter pelo menos um intervalo de um dia, assim, todo dia. Hoje você assiste um, amanhã outro, ou semanal. Então eu gosto desse intervalo. E é por isso que eu assisto as coisas assim. Eu acho que o máximo que eu consigo unir as coisas é os dois episódios finais. Os dois episódios finais eu consigo assistir um atrás do outro. E com Trollhunters foi a mesma coisa. Eu consegui assistir os dois últimos episódios. E, gente, o que foi essa terceira temporada? A segunda já deixou ganchos que eu já fiquei impressionada, que foi os trolls não podendo morar no mercado de trolls, que já estava invadido ali pelo Galmar e o seu exército. E a Clara com os olhos negros, né? E na terceira temporada foi explicado o que era isso. Então, esses dois ganchos foram os maiores pra mim, que eu fiquei mais curiosa de saber como eles resolveriam. Então, é legal, o começo da temporada, o Jim resolvendo, tentando conciliar trolls e dentro do mundo dos humanos. Então, é engraçado porque os animais domésticos somem, eles bagunçam as casas, as ruas, então é muito engraçado ver como ele lida com tudo isso. E aí a gente tem o relacionamento da Darcy com o Bob, que eu também achei bonitinho, porque tem que ter uma parte de romance, né? A gente já vê o Jim e a Clara, então eu achei bonitinho. E eu achei legal, porque essa terceira temporada ela começa muito engraçada. Era pra ela ser mais sombria, e ela começa engraçada. Só que depois, da metade pro fim, ela vai ficando cada vez mais sombria. E eu achei legal essa transição. Porque quando você conta essa história de dois mundos, você tem um jovem preso. Não preso, mas ele é responsável pelo mundo dos trolls e pela própria vida humana normal de adolescente dele. Então, é bom você ver como ele concilia essas duas coisas e as dificuldades para conciliar essas duas coisas. Então, achei interessante por isso. Essa temporada trouxe isso de novo. E aí a gente tem, acho que pra mim, um dos episódios que mais se destaca é o dos pais, que eles descobrem, né, que o Jim, a Clara e o Bob contam para os seus pais, para os seus responsáveis, o que eles fazem, que eles são os caçadores de trolls e tem essa guerra que está acontecendo. E eu achei legal também a memória da Bárbara voltando através
faz as pinturas, eu achei super legal. E foi delicado como fizeram a transição dela aceitar aquele mundo, e os pais também. É engraçado, mas tem esse peso emocional que é muito bem trabalhado. Porque você imagina, você tem um pai e uma mãe solteira, e uma avó criando o neto sozinha, e eles são jovens, eles têm 15 para 16 anos, e eles estão lutando contra esses monstrões, correndo todos esses perigos. Então eles, como os pais, né, como os responsáveis, não é fácil lidar com isso. Então eles fizeram isso de uma maneira bem delicada, bem legal, e eu gostei muito. E aí a gente vem para essa parte de Merlin, que eu amei eles terem trazido o Merlin em si, a versão do Merlin dessa história. E diga-se de passagem, é um personagem divertido. Ali ele por si só, ele é legal, assim. Ele tem uma rabugice de velho, mas também uma esperteza de menino, de uma malandragem, digamos assim. Mas você vê aquela sabedoria, sabe? Tanto que ele não parece o Blink. Ele não é igual ao Blink, até porque o Blink é outra personalidade, mas eles têm umas coisas parecidas, porque os dois são figuras de tutor, sabe? E aí quando eles batem de frente é bem engraçado, porque os dois estão atrás de um mesmo objetivo, que é vencer o Galmar, impedir a Noite Eterna. Só que como o Merlin quer isso a todo custo, sem se importar muito com o Jim, e o Blink, não, Mestre Jim, não, entendeu? Isso é legal, ver a diferença entre eles, que o Blink é realmente essa figura paterna pro Jim. Falar em figura paterna, talvez se você assistir Caçadores de Trolls, você não concorde comigo agora, mas eu gosto muito do Walter como figura paterna e da redenção dele. Sim, eu shippo a mãe do Jim com o Walter, me julguem. E eu gosto muito de como eles trabalharam o Walter, dele ser esse vilão e depois você entender os motivos dele, porque os mutantes são marginalizados no mundo dos Trolls, e depois ele ter essa afeição tanto pela Bárbara como pelo Jim, que aí torna ele num cara legal. E eu gostei, porque ele é um outro tipo de tutor. Como eu disse, você tem o Merlin, você tem o Blink e você tem o Walter Strickler. Então, são 3 tipos de tutor ali. Aliás, nessa temporada, você vê já o Blink ensina de um jeito e o Strickler de outro. Então, você vê essa coisa, as figuras que eles são. O Jim podendo aprender com 3 pessoas diferentes. Isso é legal, isso é muito bom, muito legal. E aí a gente chega no episódio fatídico, indo pro final, quando o Jim se transforma num troll. Cara, o que foi aquilo? Aquilo foi feito para fazer você chorar. Foi feito para fazer você chorar. Porque tem aqueles flashbacks sem vergonha, tá? Porque flashback, referência, esses momentos emocionais, emotivos, é para fazer você chorar, né? Mas eu gostei, porque é tão bom você poder relembrar tudo que aconteceu, se emocionar e ver o quanto essa galerinha já passou para chegar exatamente naquele momento. É muito legal mesmo. E o Jim, aquela cena em que tá tudo em silêncio e o Jim fica lá encarando a banheira e tá todo mundo, Jim, abre a porta. Aquilo lá doeu meu coraçãozinho. Foi profundo, foi forte, porque você vê o quanto é difícil ele escolher se sacrificar. Não é pouca coisa que ele tá abrindo mão, não é pouca coisa. Isso é completa a jornada do herói dele, porque você tem essa jornada do herói, chega num momento que o herói ele se transforma completamente
no sentido assim, que se você pegar ele como nós conhecemos ele do começo da história e agora, são duas pessoas completamente diferentes. E aqui é uma analogia, uma metáfora literal. Ele se transforma literalmente, fisicamente, e até o emocional dele também fica abalado com toda a razão. E é bem legal como fecham aquele episódio, né? Que fica aquele mistério. E você fica abalado quando apaga a tela e desce os créditos, aí você fica abalado. Eu fiquei abalada. E aí a gente vai pro episódio seguinte, que é o pessoal reagindo, e o Jim reagindo a ele, Troll. E é engraçado, aquele episódio ele começa com uma leveza de comédia, e depois ele vai pesando, e depois ele fica leve de novo, e fica emocional de novo. E é assim, sabe? Sobe, desce de emoções. Montanha-russa de emoções. E o Jim, é muito legal ver esse conflito dentro dele. E a explicação do Bob, né? Você ainda é o Jim, mas você também é outra coisa, né? E aí ele tem que assumir essa identidade nova, que dentro dessa identidade nova ainda tem um pouco do velho Jim, do antigo Jim. E é legal, gente, é tão legal ver como a Clara aceita ele. Se eu não me engano, a Clara nunca falou eu te amo pro Jim antes, se eu não me engano. E ela só fala eu te amo depois que ele já está como Troll. E isso é significativo. É significativo e quase me faz chorar. E é bonitinho, é muito fofo, muito fofo. E aí a gente tem o final da série, que pra mim, gente, o que foi aquela batalha? Aquela batalha final, sabe o que me lembrou? Os Vingadores contra o Thanos em Titã. Os Vingadores e os Guardiões, aliás. Sabe, a equipe toda dando o máximo de si, todo o gás para derrotar o maior vilão. E aí você tem aquela última batalha com o Gamar, o jeito que fizeram o golpe fatal. Foi até de uma maneira delicada, não ficou violento, sabe? O jeito que a cena foi arrumada, o ângulo, sabe? Foi delicado. E ficou perfeito, assim. E vocês querendo ou não, é referência, tá? Lembra lá no primeiro episódio, quando o Kanjigar morre e o Bular empurra o corpo dele e tem aquela imagem assim, né? Aquela estátua caindo assim e pá, se despedaçando. Quando o Jim empurra o Galmar e cai, eu lembrei daquilo na hora, assim. Gente, ciclo completo, fechou aquilo, sabe? Incrível, muito incrível, incrível. E aí tem a batalha contra a Morgana e você sente o quanto foi difícil, né? Porque no final o Jim tá muito ferido, todo mundo já acha que ele morreu. E aí tem aquela referência ao Romeu e Julieta, coisas lá da primeira temporada. E ai, é muito bom, muito bom. E engraçado que quando a Clara abraça o Jim, e aí o Jim finalmente responde alguma coisa, aquilo é tão círculo de fogo, não é? Igualzinho o final do primeiro filme. E adivinha só, Guilherme Del Toro é o responsável por Círculo de Fogo. Referências. Então, o finalzinho também, que você estabelece o que o Jim e a Clara vão fazer, e o Bob como guardiões de Arcádia. Assim, eu achei muito bom, sabe? E nem me faça falar daquela última frase. E a voz do Anton Yelchin. Se você não sabe, a voz original do Jim é o Anton Yelchin, né? Que é um ator que faleceu muito jovem. Ele gravou a primeira e a segunda temporada, a terceira ele já tinha falecido, né? E alguns episódios ainda foi usada a voz dele, porque ainda tinha coisas gravadas para usar nesses episódios, mas depois um ator colega dele, substituiu
a voz e a última frase da série é a voz do Anton Yelchin falando, e aquilo ali me fez chorar. E não é uma frase qualquer, é uma frase muito forte, assim, de você transpor seus limites, de você realmente se tornar um herói. E aí você sente aquela sensação de dever cumprido, de ciclo completo. E é maravilhoso, assim, é o melhor final de série que eu já vi na vida. Melhor. De verdade, gente. Assim, pra mim, não teve nenhum ponto baixo, assim, coisas muito ruins. Dá quando você fala, nossa, eu desisti de Trollhunters, ficou uma bosta. Tem nada disso, sabe? Ficou horrível. Não tem nada disso. É uma série maravilhosa, assim, do começo ao fim. Respondeu todas as dúvidas, assim, não deixou nada em aberto, sabe? Deixou e não deixou, assim, porque agora a gente imagina o Jim e a Clara aí por aí, a Bárbara e o Strickler juntos, talvez, o Bob e o A juntos lá, cuidando de Arcadia, talvez um pouquinho da ajuda do Ivan e do Steve, sabe? Então você consegue meio que imaginar para onde eles vão agora. Por isso que eu falo que ficou um pouquinho aberto, mas todas as outras coisas fechou assim perfeitamente. Então, se você ainda não assistiu Trollhunters ou Caçadores de Trolls, por favor assista. É uma série maravilhosa, é um desenho incrível. Corre lá para ver essa história. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me siga nas minhas redes sociais, que estão na descrição. Curte, compartilha, comente. Deus te abençoe. Não se acanhe, não se apavore. Nerd também é gente. Tchau e até o próximo vídeo.